E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo está chegando mais tarde aqui, vai acabar entrando no ar só de madrugada. No vídeo de Minas Gerais, a notícia é que o Cruzeiro vai lançar R$10 era o preço da arquibancada. Quer dizer, então é um valor, assim, isso já faz do Mineirão, até acaba sempre tendo bastante torcida, o setor que fica as organizadas, mas é do outro lado. Esse é um problema também, às vezes, da Arena do Grêmio. Às vezes tem mais gente do que parece, sabe disso, né? Só sair na rua você vê como a quantidade de morador de rua aumentou, violência aumentou. Então, assim, são sinais aí, sintomas de ingressos aí, com ingressos bem baratos. Então quem não tá numa situação pelo Cruzeiro, uma coisa muito legal, assim, fiquei muito feliz de ver um clube grande fazendo R$3.000, mas você conseguir, o clube conseguir botar gente para encher aquele estádio, com aquele setor com gente pagando R$3.000, e você tem que atender, não tem problema de fazer isso, mas você também tem que atender o público bem mais popular aí, público que não tem tanto dinheiro sobrando. Você tem que ter um estádio é grande o suficiente para ter lugar para todo mundo, e você tem que ter espaço para todos os tipos de torcedores, e nenhum torcedor pode ser esquecido, porque é aí que tem que ser considerado, e que os clubes esquecem, ainda mais no futebol brasileiro, que há 70 estádios gigantescos e com tamanho, tá levando muita gente no estádio. Teve uma média de público bem alta no Campeonato Carioca, mas também não leva. Rankings de cidades com o pior trânsito do mundo, Istambul fica sempre na cabeça, com trânsito pior que o do Rio e de São Paulo, tá? Então, assim, a gente também tem público anos que o Cruzeiro foi campeão, uma coisa tem muito a ver com a outra. Também porque menos de 50% da capacidade do Mineirão, que é de 61.846 pessoas. Dá pra dizer que arredondando aí, porque como também, tirando jogos de torcida única, normalmente vai ter que separar um setor ali, uma parte do estádio que não vai ter torcida, para separar a torcida de mandante de visitante, 60 mil pessoas. Então o Cruzeiro nos seus dois títulos teve 50% de ocupação do Mineirão, tá? Ok, não tô querendo discutir se isso é pouco ou não, mas tô querendo discutir uma questão que pega o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um estádio muito grande. Pega o São Paulo também tem um estádio muito grande. Pega Fluminense e Flamengo, que um estádio de 35 mil lugares. É mais fácil. É mais fácil você lotar um estádio no Presidente Vargas, em alguns jogos de menos apelo. Mas de qualquer forma, tô querendo assim, tem muitos times que tem que jogar em estádios muito grandes. O Bahia na Fonte Nova, estádio muito grande, vai fazer aquela final, jogo importante, você pilha a torcida, enche o estádio, legal. Alguns às vezes não se atentam. Agora eu tô falando do Cruzeiro, mas vou falar um pouco da realidade de São Paulo, que eu imagino que ocorre em Minas. E por quê? Porque eles sabem que vai ter lugar. Não é problema, tem um envolvimento diferente com a Libertadores, então o São Paulino se mobiliza. Então, tirando finais, clássicos assim, os jogos do dia a dia, mesmo com bons públicos, ainda sobra espaço, porque o Morumbi é muito grande. O que acontece? Muitos torcedores acabam escolhendo em cima da hora se vão para o estádio, porque sabem que se precisar eles vão, se eles decidirem ir, vai ter ingresso disponível. E com isso, um dia de chuva e um dia que o trânsito ficou muito ruim, o Paulo tem um rodízio, sei lá, e tem muitas coisas que podem fazer o cara desistir de ir em cima da hora do jogo. E isso é um problema, porque o São Paulo perde a campanha de 2017, quando o São Paulo lutou para não ser rebaixado, e a torcida ajudou demais o time a escapar. Mas, no geral, é um problema de time que tem estádio muito grande. A Portuguesa vai decidir em cima da hora, muitas vezes, se vai ou não. Isso é um problema, porque assim, quando ele compra antecipado, ele se comprometeu aí, ele acaba indo. Mesmo ingresso barato, tem uma cota pequena dele que é para sócio torcedor, e a cota maior dele é para vender na bilheteria, o que é legal, porque pega o torcedor que não é sócio torcedor, é o torcedor que de repente já esgotou, ele já está ali, ele já compra o outro setor, o que for um pouquinho mais caro, o que for imediatamente mais caro, ele já está ali, ele já se motivou para ir no jogo, ele vai lá e compra logo, porque senão lota. Isso às vezes acontece com o Corinthians, com o Palmeiras, porque alguns ingressos são muito caros, alguns setores são muito caros, então existe a média de ocupação do estádio crescia muito, né? Não é que necessariamente é importante você dar ingresso para todo mundo, é importante porque tem uma função social aí, né, e você quer oferecer um ingresso de futebol a todos os torcedores. Mas também, até do ponto de vista pragmático, é bom, porque os estádios do Brasil eles são subutilizados, sempre tem setor sobrando. E o que é melhor para o Cruzeiro? Pegar um caso do Cruzeiro agora, fica cobrando
50, 60, 70 em casa num mês, você conseguiu pagar salário de muito funcionário ali. Com o quê? Com ingressos que você está vendo. E o Cruzeiro está fazendo isso. Parabéns aí para a diretoria do Cruzeiro, parabéns para a torcida do Cruzeiro, com esses assentos sobrando, do que chegar e fazer um ingresso mais barato para atender o torcedor mais carente, tá bom? Então é isso, então esse é o videozinho de hoje, espero que tenham gostado. Aqui ó, se inscrevam no canal também, clica no sininho, curtam o vídeo, contem aí como nos comentários, contem como a experiência como que é a experiência de venda de ingressos do seu time, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.